em verdade eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Estas foram as palavras de Jesus para Nicodemos. Então seja muito bem-vindo também ao nosso terceiro episódio da série Trago Verdades. Hashtag Trago Verdades para você. E o tema de hoje está lá no livro de João, capítulo 3, quando Jesus estava conversando com este fariseu, mestre da lei, uma figura muito importante na comunidade judaica da época, tanto politicamente quanto também espiritualmente, religiosamente. E alguns estudiosos dizem que ele foi procurar Jesus à noite de maneira proposital para não ser visto publicamente com Jesus, porque isso traria uma série de implicações para ele na sua carreira político-acadêmica e principalmente religiosa daquela época. Mas este homem entende que Jesus realmente é enviado de Deus, ele vai procurar Jesus para tentar entender melhor quem é Jesus, sobre o que falam os seus ensinamentos, e então quando ele chega, a primeira coisa que Jesus fala para ele é: em verdade, eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3, versículo 3. Olha que interessante, Jesus literalmente buga a cabeça desse homem, confunde o entendimento dele. Ele chega até depois a perguntar para Jesus, você pode conferir no texto: olha, como que eu posso nascer de novo? Eu posso agora, sendo velho, voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus fala: não tem nada a ver este assunto com o outro. Nascer de novo não é tornar a nascer carnalmente, tornar a nascer da sua própria mãe. Mas Jesus está falando de um nascimento espiritual, de uma nova vida. Olha que interessante, se você for comigo lá no livro de Mateus, capítulo 4, no versículo 17, Jesus ensinando, ele é firme ao dizer: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Olha que paralelo interessante. Arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Olha como o arrependimento está intimamente ligado a esta nova vida. Trata-se de uma vida espiritual. Lá em Romanos capítulo 6, no versículo 23, o apóstolo Paulo vai nos ensinar também o seguinte: que o salário do pecado é a morte. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Olha que interessante, ele compara a velha vida, a vida do homem carnal, a vida do homem que está preso às corrupções desse mundo. Vamos chamar isso de pecado original. É o que a teologia explica. O pecado original que habita em todo ser humano faz com que ele se afaste de Deus para buscar os seus próprios interesses, para buscar a sua própria boa vontade. Claro que alguém pode me dizer: Rogério, eu sou bom, eu não faço mal a ninguém, eu não desejo mal a ninguém, eu só trabalho e busco o melhor para minha família. Mas mesmo assim, a Bíblia nos ensina que não é o suficiente para entrar no reino de Deus. Não é o suficiente para ver o próprio Deus pela eternidade. Porque nós precisamos abandonar essa natureza pecaminosa e nascer de novo como? Em Cristo Jesus. Com uma nova mentalidade, com uma nova atitude, com um novo desejo. E como que nós fazemos isso? Nós nascemos do nada, acordamos uma manhã e falamos: olha, agora eu sou muito próximo a Deus, eu penso como Deus pensa, eu sinto como Deus sente, eu desejo o que Deus deseja. Não, isso tudo é mediante a graça. Ele nos alcança, o seu Santo Espírito nos alcança. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso nos próximos episódios, não perca. E na sequência, quando esse Santo Espírito vem sobre nós e nos traz a clareza de tudo isso que eu estou te falando, nós desejamos cada dia mais estar perto dele, porque sabemos que vivemos uma nova vida. Olha que legal! O próprio apóstolo João fala lá no livro de 1 João, capítulo 4, no versículo 9, que foi assim que Deus manifestou o seu amor ao mundo. Ele enviou o seu Filho unigênito. Sabe para quê? Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos, eu e você, viver por meio dele. Ou seja, em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, quando nós nos conectamos intimamente a Ele, através sim de uma vida devotada ao Senhor, buscando sempre ali aprender na sua palavra, buscando orar, estar mais conectado com o Pai, nós vamos recebendo cada vez mais do seu próprio caráter e a natureza velha pecaminosa é deixada de lado e um novo homem, uma nova mulher nasce em Cristo Jesus. Por isso eu quero te dizer de todo o coração, trago verdades para
para você. Mesmo que você esteja na igreja há 30 anos, ou se você não faz parte de nenhuma comunidade religiosa, não importa. A grande diferença e a grande pergunta que eu faço é: você nasceu de novo? Não estou falando de rituais, não estou falando de dogmas. Você pode dizer que um dia levantou a mão e declarou Jesus. Você pode dizer que passou pelas águas do batismo. A grande pergunta que eu te faço é: você de fato nasceu de novo? Você tem sido dia a dia transformado em seu caráter pelo Espírito Santo de Deus? Você está vivendo a vida em Cristo? O apóstolo Paulo ele é muito radical ao dizer que não sou mais eu quem vivo, velha vida, mas agora quem vive em mim é Cristo. E aí, nós estamos dando esse espaço? Cristo está de fato vivo em nós, ele age através de nós, entre nós somos nascidos de novo? Essa é a pergunta que eu te faço. Trago verdades para você. Em verdade eu te digo: ninguém, absolutamente ninguém, pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu estou te esperando para o próximo episódio do nosso Trago Verdades. Fique com Deus e até lá!